Já parou pra pensar no tanto de coisa que a gente deixa de fazer por causa dos outros? Tanto de coisa que a gente deixa de fazer por causa de como os outros vão nos julgar e como vão olhar pra gente? Já parou pra pensar que a gente deixa de fazer muita coisa por causa da opinião dos outros? Hoje eu queria falar sobre um poema, ou melhor, sobre um trecho de um poema, de um cara que eu gosto muito de ler sobre ele, que é Fernando Pessoa. O poema é de Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ao longo da vida, teve vários heterônimos, os quais escreveram diversos tipos de poemas e textos diferentes. E daí o Álvaro de Campos, ele escreveu o poema Tabacaria, e no caso, quem escreveu realmente foi o Fernando Pessoa, porém, foi assinado com o nome de Álvaro de Campos, um heterônimo do Fernando Pessoa. E tem um trecho nesse poema que eu gosto muito, que ele fala sobre isso, sobre a gente fazer as coisas, ou melhor, deixar de fazer as coisas pelo que os outros vão pensar. Pelo menos é assim que eu interpreto esse trecho do poema. Eu gostaria de compartilhar aqui o meu ponto de vista sobre esse trecho. Eu vou ler primeiramente o trecho e depois eu venho dando explicação sobre o que eu acho. Para começar, o trecho do poema é mais ou menos assim: Fiz de mim o que não soube, e o que eu podia fazer de mim, não fiz. O dominó que vesti era errado, e conheceram-me logo porque eu não era, e não desmenti, e perdi. Quando quis tirar a máscara, estava pregada a cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Um trecho curto, relativamente curto, já que o poema ele é realmente bem longo, mas ele quer dizer bastante coisa. Ele realmente, só esse pequeno trecho do poema, ele já diz bastante coisa. Se a gente for separar parte por parte, a gente pode separar mais ou menos assim. Quando ele fala, fiz de mim o que não soube, e o que eu podia fazer de mim não fiz, ele retrata mais ou menos as escolhas que a gente poderia ter feito, mas pelo convívio social, ou seja, pelo meio que a gente está inserido, a gente não faz. Simplesmente pelo fato de que a gente quer agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes até a fim de ser mais aceito. Porém, aquilo que a gente quer fazer pela nossa vontade, não fazemos. Porque a prioridade é dada ao que pensamos que os outros irão gostar. Ou seja, a gente dá prioridade à vontade dos outros acima da nossa. A gente dá prioridade aos pensamentos dos outros acima do nosso. Poxa, eu queria tanto fazer isso, mas o que será que fulano vai pensar? Eu queria tanto fazer isso, mas o que será que cicrano vai pensar? Entende? A gente começa a dar prioridade a coisas que não fazem nem sentido. Na próxima parte, ele fala: O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo porque eu não era. E não desmenti e perdi-me. Se a gente quiser trocar dominó por terno ou roupa, faz sentido também. O que é que a gente pode imaginar aqui? Que quando ele fala: O dominó que vesti era errado, conheceram-me logo porque eu não era. E não desmenti e perdi-me. Ele se colocou numa imagem, ele vestiu uma roupa, ele vestiu uma imagem que não era ele. Ele começou a atuar como uma pessoa que não era ele. Ele começou a atuar como um fantoche, como um boneco perfeito que agradava a todos, porém não era ele. Ele não tinha ali o gosto de ser ele não tinha o gosto de dizer, poxa, esse sou eu, é disso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. E após um tempo, ele se perdeu, ele não sabia mais o que é que ele queria, o que é que ele gostava e o que é que fulano ou cicrano queria ou gostava. As ideias já se perdiam, já se trocavam. Ele finaliza. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, eu já tinha envelhecido. O que ele está explicando? Que quando ele finalmente ele para dizer assim, não, pô, eu preciso começar a fazer as coisas que eu quero. Porque eu passei a vida toda sem fazer, fazendo tudo que todo mundo quer. Mas eu já tô ficando velho. Eu já tô envelhecendo, eu já perdi minha vida. Quando ele tirou toda essa imagem, todo esse papel, quando ele saiu do papel, deixou de interpretar esse papel, ele se viu velho. Ele se viu como alguém que já não tinha mais tempo mesmo. Quando ele se deu conta que precisava tirar toda essa aparência e ser quem ele já não sabia quem ele era. Tinha mais tempo de refazer ou de fazer as coisas que ele queria. Agora, o que restava era lamentar. Tudo o que restava era ele aceitar que ele passou a vida agradando a todos menos a si mesmo. Ele passou a vida fazendo tudo que todo mundo queria, menos o que ele queria.
E daí, esse trecho, ele é muito legal, porque quando a gente lê esse último trecho, a gente percebe que o próprio personagem, ele já percebia que todo mundo tem ali uma certa falsificação, uma alienação. Todo mundo é meio alienado, todo mundo é meio escondido, todo mundo gosta de fazer as coisas, mas faz o que quer por trás, que é pra ninguém ver, porque se alguém ver, alguém pode julgar. Todo mundo se esconde. Então, ele já percebia isso. Só que ele também era uma pessoa, ele também estava vivendo em sociedade. Então ele também tinha que ser assim. E daí ele percebeu que todo mundo é assim e que quando chega a velhice só resta os arrependimentos. Daí que vem tanta história do pessoal mais velho que chega pra você e fala: pô, aproveita a juventude, aproveita a adolescência, aproveita a idade, porque quando você ficar mais velho, você vai se arrepender de não fazer. Você vai se arrepender de não ter feito a faculdade que você queria, ao invés de que os seus pais querem. Você vai se arrepender de não ter iniciado aquele projeto que você queria ter iniciado e não iniciou simplesmente porque seu amigo, sua amiga não queria estar junto. Você vai se arrepender de não ter se esforçado um pouquinho mais, sendo que você sabia que você podia se esforçar um pouco mais. Tudo isso você vai se arrepender. Tudo que você quer fazer, você deixa de fazer por outra pessoa e não por si. Ah, porque eu não quero realmente fazer. Você vai se arrepender. E quando chega a velhice, é, resta muito tempo pra pensar, né? Resta muito tempo pra você refletir e dizer assim, poxa, realmente podia ter feito aquilo. Eu podia ter jogado futebol, eu podia ter me esforçado mais, eu podia ter melhorado, eu podia ter feito isso, aquilo. E agora não tem mais tempo. A velhice chegou, o tempo acabou. E agora só o que resta é lamentar. É um trecho muito pequeno, mas do poema todo. Quem sabe um dia eu leio o poema todo. Mas é para se refletir. É realmente algo que faz com que a gente pense. Porque hoje em dia, ainda mais com a internet, com Instagram, TikTok, tudo isso, a gente se expõe muito e daí tudo que você faz gera comentário, né? Tudo que você faz gera comentário, tudo que você faz gera opinião, e daí você fica sempre pensando, pô, será que o pessoal vai gostar do que eu fiz? Pô, será que o pessoal vai acompanhar? Pô, será que ninguém vai xingar? Será que eu não vou ser cancelado? Será que não vai acontecer isso ou aquilo? Você fica com muito será na cabeça e você acaba que você não sai do lugar. E é algo que realmente prende, segura muito você. Aí está aí. Foi basicamente uma leitura e uma explicação do meu ponto de vista. Quem quiser aí saber mais sobre o poema, dá uma pesquisada. Tabacaria é o nome do poema completo. É um poema bem grande, Álvaro de Campos. E é isso. Valeu.